Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. O tema de hoje é pregação, palestra, fé, vida e evidências. O tema de hoje é o Espírito Santo não é um mistério. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O Espírito Santo não é um mistério. Atos, capítulo 5, versos 3 a 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Quer dizer, Ananias e Safira mentiram sobre uma coisa que eles prometeram aos apóstolos que iam fazer e não fez, fez ao contrário. Então mentiram para o Espírito Santo. Quer dizer, você mentir para o Espírito Santo é meio que jogar fora a sua liberdade, jogar fora a eternidade, quer dizer, jogar fora a sua salvação para a eternidade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Quer dizer, mentir para Deus é complicado, hein? 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas estas coisas, ainda nas profundezas de Deus. Porque tal dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, e que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Exatamente. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Estava falando para a igreja de Coríntio, né, Paulo? Estava perguntando isso, né? No livro Manuscript Realesis, volume 7, páginas 299, manuscritos 66, 25 de março de 1899. O Senhor nos instruiu de que este era o lugar no qual deveríamos estar, e nós mesmos tido razão para pensar que estamos no lugar certo. Nós fomos colocados juntos com uma escola, e precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa, e está andando por estes terrenos, que o Senhor Deus é nosso mantedor e ajudador. Ele ouve cada uma de nossas palavras e sabe cada pensamento da mente. Exatamente. No livro Desejado de Todas as Nações, página 671 e de 1900. Está escrito tudo em inglês, né? Mas foi traduzido para o português. O pecador poderia ser resistido e vencido somente através da poderosa operação da terceira pessoa, da direção divina, a qual veria como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Exatamente. Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente, é como é o batismo.
batismo aspergindo nas águas. E depois que você batizou, e se batizando toda vez, mas não nas águas, e sim na oração, no pedido, aceitando Jesus em sua vida. É isso que é o batismo. É o batismo do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versos 21 a 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, desculpe a palavra, corrupta, eu li corrupta, é corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quer dizer, Jesus não precisava ser batizado. Até mesmo João Batista falou para ele: é o Senhor que tem que me batizar, não eu batizar o Senhor. Quer dizer, João Batista sabia que Jesus era Deus, que era o nosso Deus. E ele que queria ser batizado por Jesus. Mas Jesus batizou para dar exemplo para todos nós, como nós ia se batizar também. E também para cumprir a linha profética, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que era esse acontecimento aconteceu no ano 27 da nossa era. E desse acontecimento até o muro pronto de Jerusalém, que ficou pronto em 408 a.C., passou-se 69 semanas. E passou-se 434 anos dos muros de Jerusalém pronto até o batismo de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos lá. Vamos divulgar o Espírito Santo como a terceira pessoa. Vamos ler os textos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo. Vamos abrir primeiro em Mateus, capítulo 28, verso 19. Mateus, capítulo 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, e do Espírito Santo. Vou ler o versículo 20 também. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Já é uma indicação sobre o Espírito Santo. Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 3, versos 21 a 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado também foi o Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Agora João, capítulo 14. Estou lendo para vocês verem a confirmação do Espírito Santo. João, capítulo 14, versos 23 a 26. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará.
e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quer dizer, mais uma comprovação. Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 a 2. Pedro, capítulo 1, verso 2. A graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Simão Pedro, servo apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Vamos para 1 João, capítulo 5, verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai e a Palavra e o Espírito Santo. A esses três são um. Vamos em Tito. Vamos para Tito, capítulo 3, versos 4 a 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Judas, capítulo 1, versos 20 a 21. Vós, porém, amados, edificando-los na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Apocalipse, capítulo 1, versos 4 a 5. João, às 7 igrejas que encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Agora vamos para Romanos,
Romanos capítulo 8, e o versos 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque se não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vamos para o capítulo 15, versos 16 a 30. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado escargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de glorificar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 1 a 20. Aventura-se alguém de vós tendo a questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois casos indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quantos mais as coisas desta vida? Para o vídeo não ficar tão extenso, vamos lá. Ações do Espírito Santo. Vocês anotem aí, porque se eu falar tudo, o vídeo fica extenso. O guia, João capítulo 16, verso 13. Ama, Romanos capítulo 15, verso 30. Clama, Gálatas capítulo 4, verso 6. Toma decisões, administra, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Conhece as profundezas de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Fica triste, Efésios capítulo 4, verso 30. Ações do Espírito Santo, implora e intercede, Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Ensina, Lucas capítulo 12, verso 12. Fala, Atos capítulo 10, verso 19. Pode ser resistido, Atos capítulo 7, verso 51. Proíbe, põe obstáculos, Atos capítulo 16, versos 6 e 7. Ordena, dirige e dá testemunho, Atos capítulo 8, verso 29, verso 39 e capítulo 20, verso 23. Designa, comissiona, Atos capítulo 20, verso 28, e é mencionado entre outras pessoas, Atos capítulo 15, verso 28. No livro Ellen G. White e a Compreensão da Trindade, Jerry Monin, PhD. Evidentemente, esta questão estava também na mente de Ellen G. White. 2 vezes nas primeiras visões de Jesus, ela lhe fez perguntas relacionadas com a forma e pessoa de Deus. Em uma primeira visão, ela viu o trono, sobre o qual se assentava o Pai e o Filho. Aí continua. Olhei para a face de Jesus, diz ela, e admirei sua amável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, porque uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se o seu Pai tinha uma forma semelhante à dele. Afirmou que sim, mas que eu não podia contemplá-la, porque, disse ele, se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Exatamente, é o que Jesus falou para Moisés no monte, quando Jesus escreveu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. E Moisés pediu para ele que podia ver o Senhor. Mas Jesus falou, se você ver a minha glória, não existirá mais. Quer dizer, ninguém pode ver a glória de Deus.
que vai morrer. Por, por que os ímpios vão morrer tudo quando Jesus vier? Porque vai contemplar a glória. E a glória de Jesus é forte. Por isso que eles vão morrer. Naquele mesmo momento. Ellen G. White, A Compreensão da Trindade, Jerry Monin, PhD. Também por volta de 1850 ela relatou: tenho visto muitas vezes o amorável Jesus. Amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhe de seu pai se era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele lhe disse Jesus: eu sou expressa imagem da pessoa de meu pai. Assim, a visão que ela teve confirmou o texto de que seu esposo havia escrito no Day Star, em 1846, dizendo que o pai e o filho são duas pessoas distintas, literais e transigíveis. No livro Atos dos Apóstolos, na página 52, a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar porque o Senhor não o revelou. Com fantasiosos pontos de vista, pode-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano. O silêncio é ouro. Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 16. Alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? Tudo é provável. E a mente que for tão estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. A gente pode ser perfeito até quando nós podemos ser, mas o perfeito completamente 100% é Deus. E ninguém pode ver a glória de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 16. Sim, a mesma facilidade tropeçariam em fatos simples, que a mente comum aceita e que discerne o divino, e para quem as declarações de Deus são simples e belas, cheias de essência e riqueza. Mesmo todos os erros não causarão dificuldade a uma alma, nem farão tropeçar os pés de alguém que não fabrique dificuldades das mais simples verdades reveladas. Isaías capítulo 30, verso 8. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles, e registras num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Não cai, fica eternamente. João capítulo 12, verso 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Exatamente. Quem não aceitar a palavra será julgado para a morte eterna. E quem ter a palavra em seu coração e em sua mente, também será julgado, mas para a vida eterna. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e preveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Já li. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 16. Homens se esforçam por ser originais,
cuja sabedoria é mais elevada do que o que está escrito. Portanto, sua sabedoria é loucura. Descobrem antecipadamente coisas maravilhosas, ideias que revelam estarem eles grandemente atrasados na compreensão da vontade divina e dos desígnios de Deus, buscando esclarecer, desembainhar mistérios por séculos ocultos aos mortais. São como um homem a chapinhar na lama, incapaz de desembaraçar-se a si mesmo, e todavia dizendo aos outros como saírem do lodoso mar em que eles próprios se debatem. Esta é uma justa representação dos homens que se podem a corrigir os erros da Bíblia. Elas expõem diante de outros como prova superior sabedoria. Esses homens são muito deles inteligentes, instruídos, possuem eloquência e talento. Homens cuja vida toda é desassossegar espíritos quanto à inspiração das Escrituras. Influenciam muitos a ver segundo eles próprios veem. E a mesma obra é transmitida de um para o outro, da mesma maneira que Satanás designou que fosse. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. É uma obra que Satanás se deleita de que qualquer de vós faça, mas não é obra a vós, designada pelo Senhor. Os homens devem deixar que Deus cuide de seu próprio livro, seus oráculos vivos, como ele tem feito por séculos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 17. Eles começam a pôr em dúvida algumas partes da revelação e acham falhas nas aparentes incoerências desta e daquela declaração. Procurais racionar com esses homens, mas é tempo perdido. Eles exercerão sua capacidade de ridículo, mesmo sobre a Bíblia. Tornam-se até zombadores e ficariam surpreendidos se os fizessem ver as coisas por este aspecto. Quer dizer, muitos distorcem a palavra de Deus e pagarão esse preço. Existem as três personalidades vivas no trio celestial, nas quais cada alma aprendida dos seus pecados, recebendo a Cristo por meio de fé viva por eles, são batizados no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e esses poderes cooperam com os súbitos obedientes do céu, em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, como está acontecendo hoje. Então, povo de Deus, essa foi a palestra Fé, Vida e Evidência. O Espírito Santo não é um mistério. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar a todas as pessoas, nações e línguas essa verdade do Espírito Santo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!